Suave, abrandamos o dano dela. Se nós conhecermos o Espírito do Senhor, Deus é um. E Ele não só é um, mas Ele se revela na forma de 3 pessoas. Nós não falamos que temos 3 deuses. Chamamos isso de mistério da Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós somos batizados no nome dessas 3 pessoas. Só que, por ser 3, ainda que são 3 pessoas, iguais em poder, iguais em glória, iguais em santidade, iguais em atributos, mas são 3. Mas esses 3 têm uma unidade tão intensa entre eles e são identificados como um só Deus. Nós servimos a um só Deus. Essa unidade que tem na Trindade é a unidade proposta por Deus. Ele não pode ter um povo, não pode ter uma igreja, não pode ter Israel dividido. Por isso que está escrito em Provérbios, vou só citar, não vou ler: 6 coisas o Senhor aborrece. 6 coisas Ele aborrece. E a 7ª Ele abomina. Olha aí, quer entrar no Espírito de Deus? Está aqui. 6 coisas Ele aborrece, a 7ª Ele abomina: o que semeia contendas entre os irmãos. Por que Ele abomina? Ele não quer que haja contendas entre nós. Ele não quer que haja divisão entre nós. As denominações, portanto, nós já herdamos elas estão divididas. Ao ponto de chamá-la de igreja. Só que elas não são igreja, no sentido absoluto da palavra. Por que não são igreja? Porque somos muitos, são muitas. A igreja, quantas são? Uma só.
Quando chamamos as denominações de igreja, nós estamos dizendo que somos, numa única cidade, temos diversas igrejas. Não tem diversas igrejas. Pensa em Deus, quando Ele olha lá de cima, pensa em Jesus. Quantas igrejas Ele enxerga lá de cima? Quantas? Uma. Jesus vem buscar a sua noiva e não o seu harém. Hoje nós achamos que Jesus tem um harém. Como Salomão tinha 1000 mulheres, Jesus tem mais de 1000 ainda. Isso é um absurdo, isso é uma contradição. Salomão podia ter 1000 mulheres, mas Jesus só tem uma noiva. E nem casado é ainda, não desposou, vai ter as bodas do cordeiro depois. Uma noiva. Quantas igrejas tem na cidade de Niterói? Ainda que haja divisão entre nós, ainda que haja denominações entre nós, só tem uma igreja. E quem faz parte dessa igreja? Simplesmente os que nasceram de novo, os que receberam o dom do Espírito Santo. Obrigado, meu irmão. O Pai, antes da criação do mundo, manda Paulo escrever qual é a intenção do coração dele. Ele revela a intenção do seu coração. Não só dele, mas do seu Filho e do Espírito Santo. E ele diz que nós somos escolhidos nele. Esse escolhidos nele, esse nele é Jesus. Antes da fundação do mundo. Quer entender predestinação? É tão simples. Para mim é simples agora. Não está meio achar confuso. Nós normalmente botamos predestinação em caráter individual. Predestinar significa, estou abrindo aqui um parênteses, um destino antecipado. Ele predestinou para ele, está falando no plural, predestinou o quê? Um grupo de pessoas que ele revela que serão seus filhos. Fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Para tornar o quê? Uma família. Só que essa família que Deus está estabelecendo não se chama metodista, não se chama batista, não se chama luterano, nem assembleiano. Qual o nome dela? Tem nome, você quer nome? Lavoura de Deus, rebanho de Deus. Ou simplesmente igreja. E ele fala para Paulo que ele quer formar uma família de muitos filhos, semelhante ao seu filho Jesus. Para que ele manifeste, o Pai vai manifestar algo através dessa família. Manifestar o quê? 2 coisas basicamente. Sua paternidade, primeira coisa vem a paternidade dele. Fomos gerados filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, Jesus. E ele quer revelar o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nisto conhecemos o amor, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o Pai usa a família para expressar sua paternidade e seu amor. E muitos ainda, entre nós, que dizemos que temos a visão, tem nada. Isso é 1/3 da visão. Tem mais? Qual é o segundo? Por favor, segunda lâmina. Na família, o Pai foi contemplado. Na família, Jesus era o unigênito e se torna o primogênito entre muitos irmãos. O que nós somos de Jesus? Irmãos. Por isso que nós, como irmãos, somos co-herdeiros com Cristo de tudo que o Pai tem, o que pertence a Jesus. Pertencia só a Ele. Ao Senhor pertence os céus e a terra. Agora pertence a todos os filhos de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, não sabeis que tudo é vosso? O mundo e que nele se contém pertence a Deus. Agora pertence a Jesus, agora pertence a nós, irmãos dele. Somos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas
que é do Senhor. Você sabia que você é rico? Se você ainda não tem consciência que você é rico, saiba que seu pai é muito rico. Você pode viver na casa do pai, miseravelmente, como filho o irmão do filho pródigo. Mora na casa do pai e não tem nenhum cabrito para comer. Tu não sabe desfrutar da riqueza que teu pai tem. Aprenda a desfrutar. Aprenda a receber dele. Mas ele faz um corpo para o filho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Sobre esse corpo e as implicações que tem no nosso relacionamento com Jesus através do corpo. E o corpo é para quê? Para o filho expressar sua vida. Lembra que o pai dá o filho para morrer em nosso lugar? Mas o filho ressuscita e ele se torna espírito vivificante. Ele que dá vida. Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecado. Não dá para detalhar aqui, mas vou fazer menção. Nós, quando falamos de vida, nós ficamos confusos. No grego, que foi escrito o Novo Testamento, há palavras diferentes para definir essa vida. Já ensinei muitas vezes aqui, insisto com isso, porque é fundamental que entendamos. No grego tem uma palavra para vida chamada bios. Tem uma palavra bios, daí vem antibiótico ou biologia, né, que estuda da vida, é a vida animal. Tudo tem vida, o peixe tem vida, os pássaros têm vida, o ser humano tem vida. Só que a vida que Jesus reparte conosco não é bios, é zoé. E que é zoé? Qual a diferença entre bio e zoé? Por ser vida do Filho, ele é chamado em Isaías, capítulo 9, de Pai da Eternidade. Príncipe da paz. O que é Pai da Eternidade? Jesus é eterno, Jesus é um ser incriado. Ele sempre existiu e sempre existirá. Ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou para logo a seguir reassumir. E ele foi colocado pelo Pai nesta terra, se fez carne, habitou entre nós, morreu, mas ressuscitou. E esse Cristo ressurreto, ele mesmo declara: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Eis que estive morto, mas agora eu vivo como? Forever. Para os séculos dos séculos, sem fim. Então Jesus é vida eterna. Eu não entendia isso quando era adolescente, quando falava de vida eterna, e possivelmente nessa noite 50% de vocês aqui ainda não tem o conceito correto do significado da palavra eterna. Que a gente vai morar no céu e temos vida eterna no céu. Eu sempre associava vida eterna, e tenho certeza que metade dessa congregação pode pensar assim, especialmente os mais jovens, tem a ver com o tempo. Não é assim que pensam? Então eu pensava até que o céu devia ser um lugar enfadonho, um lugar que nós íamos ficar de pé, nem cadeira tinha lá, cantando, braço levantado, cansa também, por toda a eternidade, com uma banda de anjos tocando atrás. E nós cantando, enfadonho. Lugar meio... Cantava por uma semana, já é tempo bom. Cantar por um mês, mas cantar por toda a eternidade, então está sempre associado ao tempo. E me disseram, eu era garoto ainda, que o céu é um lugar que não tem relógio. Pior ainda, lá no inferno também não tem relógio. Diz que tem um relógio, sim, mas sem número, sem marcador e sem ponteiro. Tem o pêndulo. Vai para lá e para cá, e esse pêndulo diz, e sempre, e sempre, e sempre. Então, vida eterna eu associava a um tempo que não acaba. Não é isso, quando a Bíblia fala, e o testemunho de Deus é esse, Ele nos deu a vida, Ele nos deu a Zoé está no seu Filho,
aquele que tem o Filho tem a Zoé. Ele está falando de qualidade de vida de Deus, do Filho. E essa qualidade de vida, ou natureza da vida dele, que é eterna. É uma vida incriada. Então nós só podemos ter vida eterna se temos conexão ou recebemos essa vida dele. Então nossa salvação é mais do que perdão de pecados. Nós focamos muito a questão do pecado, pecado, pecado. Se Deus removesse todo o pecado, ainda não resolveu o seu problema principal. Qual é o problema? Não temos vida eterna. Nós temos bios. Bios você tem. Quem estuda medicina aqui, ou já estudou biologia, sabe, a bios tem começo, meio e fim. Eu tenho 77 anos. Falamos até de modo incorreto, falamos que vivi mais um dia. Vivi mais um dia. Não, eu vivi menos um dia. Cada dia que eu vivo é um a menos. Eu estou próximo, para partir daqui, eu não vou viver 200 anos, nem 250, nem 300. E nem quero viver tanto, não preciso. Mas eu não temo a morte. Por que eu não temo a morte? Eu tenho participação com a Zoé. A vida dele, ressurreta, está em mim, na pessoa do Espírito Santo que me foi dado. O Espírito Santo como selo. Esse Jesus, esse corpo, a igreja, tem que expressar a vida dele, a imortalidade dele. Então nós já somos eternos a partir de agora. Não preciso ir para o céu para me tornar eterno, eu já sou eterno. Paulo, escrevendo ao Timóteo, diz que nós recebemos a imortalidade. Vocês lembram daquele filme série do filme Highlander? Seguramente muitos já viram. Os caras são imortais até cortar a cabeça. Cortou a cabeça e acaba com eles. Highlander. Nós nem cortando a cabeça morremos. Por isso que Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Morrer, bios, morrer fisicamente, mas viver para sempre. Nós recebemos Zoé. Zoé. E quem não tem a Zoé não é dele. Quem não tem Zoé não pertence a ele, nem tampouco é filho de Deus. Isso é sério. Você pode ter religião, você pode ir à missa, você pode ir a um culto cristão, você pode ir a um religioso ler a Bíblia, decorar a Bíblia. Você pensa que resolve? Não. Você precisa de Zoé em você. E o Espírito Santo que transmite essa Zoé. Sela, diz que sela, com propriedade exclusiva de Deus. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Sou povo, sou nação santa, sou sacerdote, sou rei. Já parou a pensar que você é rei? E o que faz um rei? Temos que aprender o que um rei faz. Jesus é rei, isso é um fato, mas ele diz que eu sou rei. Jesus é o sumo sacerdote, mas diz que eu sou sacerdote. Para quê? Os reis para reinar. Temos que aprender a reinar em vida. E eu reino em vida com a vida. Então, o corpo é para transmitir, expressar Jesus através da sua vida e do seu governo. Por isso que diz que no corpo Jesus é o cabeça, o que manda, o que comanda as ações do corpo. Mas não para aí. Terceira fase, por favor. Mude a slide. Uma casa. Foi escolhida um templo aí, que essa figura do templo é desde o Velho Testamento. Uma casa para o Espírito Santo ser sua morada e expressar sua glória. Pedro entendeu tanto isso que ele diz: nós, como pedras que vivem, somos edificados casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. Então, guarde bem isso, é fundamental. O Pai
é contemplado com a família. O Filho é contemplado com o corpo. E o Espírito Santo é contemplado com a casa. Os três estão satisfeitos. Agora, por que eu estou introduzindo e recapitulando quem não estava aqui ontem sobre essas coisas? Porque vocês vão ver que é uma família, apesar de muitos filhos. Vocês vão saber que é um corpo, apesar de ser muitos membros, mas é um só corpo. E vão falar de uma casa, não são muitas casas, é uma casa. Quero fazer até uma correção aqui, que é ensinada nas escolas dominicais de tudo quanto é lugar do mundo. Que nós vamos para o céu um dia e que lá no céu as ruas são de ouro. Não faz muita diferença. As casas serão lindas e maravilhosas. Algumas verdadeiras mansões. Tem até cântico na mansão celestial. Os cânticos feitos assim, na mansão celestial. Mas eu quero fazer uma correção. Isso não é bíblico, dizer que lá no céu tem mansão. O que tem lá no céu? Sabe o que tem no céu? Uma casa. Na casa de meu Pai. Quantas casas o Pai tem? Uma. E nós vamos morar onde? Na casa do Pai. Então cada um vai ter a sua casa. Por que nosso conceito de cada um na sua casa? Que nós queremos levar lá para o céu o conceito de família que tem aqui. Só que esquecemos que aqui nós somos várias famílias. Lá vai ter uma só família. Lá não, vai ter já começar aqui, uma família. E vão morar na casa de quem? Na minha casa? Ou você morar na sua casa? Não, negativo. Rua tal, endereço tal, nada disso. Você vai para lá para morar na casa do seu Pai. Nessa casa, disse Jesus em João capítulo 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. Mude a palavra moradas para quartos, para suítes, como quer. É mais luxuoso, suíte. Moradas. Na casa do Pai tem muitas moradas. Quem são essas moradas? Cai a tua ficha e entenda a coisa que está em jogo aqui. Quem são essas moradas? Que nome dá para essas moradas? Simplesmente, onde Deus mora agora? Não. Quem falou no céu? Ah, querida, Deus não mora no céu, não morava. Não, Ele não mora no céu. Ele mora aqui. Eu fui chamado para ser morada do Deus Altíssimo. Agora, já sou morada. Você também tem que ser. Se você não é, você está correndo perigo. Eu sou morada. Então, quando eu subir para a casa do meu Pai, eu vou ser uma das muitas moradas. Já tem muita gente que já partiu, meu pai está lá, pai da Beth, mãe da Beth, outros pais aí que são cristãos, estão lá. E são lá o quê? Morada de Deus. Mas já é morada de Deus aqui na terra e vai ser morada lá, na casa do Pai. Perceberam? E se a rua é de ouro, não importa. Se a casa é toda fantástica, se tem uma casa linda, fantástica. E a Bíblia chega a dizer, em Apocalipse, que essa casa é tão grande, da medida dela, que ela é chamada de cidade. Ela é tão grande que é apresentada como uma cidade. O Abraão recebeu revelação dessa casa, que ele fala que ele aguardava a conclusão dessa cidade. O Abraão enxergou a cidade. Ele morava em tendas, diz, ele morava em tenda enquanto a cidade estava sendo feita. Muita gente ensina, eu cansei de ouvir esse ensino equivocado. Já pensou como será o céu? Jesus disse que foi lá para preparar nossa casa. Ele vira estar trabalhando de pedreiro, lá com essa casinha para todo mundo. Meus irmãos, acordem. Ele está construindo uma casa, sim. Mas você é o tijolinho, você. Ele está fazendo aqui, não é lá não. É você que é a casa que ele está fazendo. É essa casa aí, ó.
Está construindo aqui. Eu edificarei a minha igreja. E quando ela estiver terminada, ela vai ser tão grande como uma cidade. João viu ela descendo do céu como uma noiva adornada. Noiva, que noiva é essa? Que noiva? Só pode ser a igreja, não é Israel que está falando, a noiva. E ela dá a medida dela. Eu me dei o trabalho de fazer o cálculo da altura. Ela é uma igreja, é uma cidade quadrangular. Dá a mesma altura, é um cubo, né? Altura, largura, comprimento iguais. Sabe quanto é que é? 2.760 quilômetros. É muito grande, muito alta. E ela vai descer do céu como uma cidade e que ilumina a terra toda. Vai ser um satélite no reinado de Cristo, no grande pós-grande tribulação, essa cidade vai descer. Essa cidade quem são? Nós. É claro que ele descreve, fala que ela tem 12 portas, com uma pérola enorme, com os nomes dos apóstolos. Não pode estar certo que de Judas Iscariote não está lá. Quem que vai estar no lugar do número 12? Se você pensa que é Matias, você está enganado. Matias foi escolhido por eles lá, lançando sorte. Jesus escolheu Paulo. Vai estar Paulo lá. Paulo. Nome dele. Pedras preciosas. Diz todos os nomes das pedras preciosas que estarão cravadas. Quem são essas pedras preciosas? Que brilho. Quem são essas pérolas? Você vai ver que a pérola é os apóstolos. As pedras preciosas são vocês, somos nós. Dependendo do tipo de obra que você está produzindo. Fantástico. É disso, essa que é a cidade que ele está fazendo. Para que o Espírito Santo more e expresse sua glória. Mencionei aqui ontem que a morada não é só do Espírito Santo. Na verdade, nessa casa vai morar o Pai, que a casa é do Pai, vai morar o Filho e vai morar o Espírito Santo. Jesus já declarou isso, só que nós não conectamos. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda meus mandamentos. E o que guarda os meus mandamentos, quem guardar meus mandamentos, eu e meu Pai, viremos nele. Quando? Lá na eternidade ou agora? Ele estava lá agora. Viremos nele e faremos o quê? Morada. Então, ainda que é verdade dizer que quem está no meu coração é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo traz com ele, eles são indivisíveis, inseparáveis. Ele traz o Filho e traz o próprio Pai. A Trindade mora em mim. Fantástico isso. Na casa. Eu não sou a casa. Você não é a casa. Você é uma das moradas. A casa é a soma do coletivo, é a soma de todos nós. Aí que vira a casa. Amém? Podemos seguir? Hoje o tema é unidade. Então, eu quero destacar só uma coisa. Volta à primeira imagem, por favor. Primeira imagem, sobre a família. Para expressar o amor do Pai. O que é que dá unidade a essa família? Love, amor. O que que aparece no corpo? O que que dá unidade ao corpo? A segunda imagem, por favor. Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amor. Pai amor, o Filho amor. Aí vem para o edifício. Por favor. No edifício é o Espírito Santo que está ligado à casa. O que fala que é o fruto do Espírito? Amor. Então o Pai ama, o Filho ama e o Espírito Santo ama. Não só ama, como ele tem a função, missão de derramar esse amor em nossos corações para que amemos como eles amam. Só isso. Não é amorzinho qualquer, não é amor hollywoodiano, não é amor sentimental, novelesco. É o amor de Deus. É um amor que vive para o outro, para o bem do outro. É sacrificial, chamado de amor ágape. Por que estamos divididos? Por que dividimos? Abram, quero que leiamos 1 Coríntios, ele vai botar o texto aí.
capítulo 1, versículo 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 1, está escrito, dá para ler aí, né? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogo-vos. Olha por quê. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Croé. Pare por lá. Que há contendas entre vós. Segue. Refiro-me ao fato de cada um dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Ou fostes batizado porventura em nome de Paulo? Pergunta de retórica. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Observe, a igreja ainda era uma. Era uma igreja em Corinto, uma igreja em Antioquia, uma igreja em Jerusalém, uma igreja na Galáxia, uma igreja em Éfeso, uma igreja em Colossos, uma igreja. No entanto, o germe da divisão, o germe está no coração do homem. Por isso que quando fala, agora vamos entender um ponto básico. Paulo falando das obras da carne, são conhecidas e são. Agora mesmo eu estava lendo esse texto, enquanto sentado aí na cadeira, e eu faço questão que vocês abram comigo para ler. Gálatas capítulo 5, quando fala das obras da carne, são conhecidas. Sabe quantas coisas estão relacionadas na obra da carne com a divisão? Olha aqui. No começo fala, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Nós ficamos chocados, especialmente com os 3 primeiros pecados, que são pecados morais. Nós nos escandalizamos com pecados morais, ou melhor dito, pecados sexuais. Os 3 primeiros estão relacionados com pecados sexuais. E não damos muita importância, não julgamos grave, ou com o mesmo nível de gravidade, o que vai se seguir. Os 2 seguintes vai falar sobre feitiçaria, idolatria, grave. Adorar outros deuses. Feitiçaria, terrível. Agora depois não. Depois já aceitamos numa boa. Olha o que vai dizer. Ó, a primeira. São 7 características. Inimizades. Inimizade o que é? Discórdia, né? É o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Inimizade. Guerras. Porfias. Porfia é contenda também. Ciúmes. Ira, discórdias, dissensões, facções, inveja. Agora guarde, junta um texto com outro. Isso são obras da carne. É isso que divide a igreja. Contenda, acabamos de ler. Fiquei sabendo pelos da casa de Croé que há contendas entre vós. Entre os irmãos da igreja de Corinto. Briga, confusão. Aí ele diz assim, que Deus, vamos aplicar essa palavra que eu vou citar agora. Ninguém pode agradar a Deus segundo a carne. Se andarmos na carne, não podemos agradar a Deus. Se divisão, contenda é obra da carne, podemos agradar a Deus? Podemos ser a favor da divisão? Essa é a pergunta. Você quer cumprir o propósito de Deus ou quer viver dividido? Simples. Lembrando que ele diz que ele abomina contenda entre os irmãos. É abominável. Então não está falando só de contenda entre marido e mulher. Contenda entre irmãos. E quando há contenda e divergência, podemos chegar ao ponto de matar o outro. Caim matou seu irmão. Por que ele matou o irmão dele? Vocês já pararam para pensar? Ele tinha um motivo, ainda que não justificado. Por que Caim matou Abel? Porque Abel
agradava a Deus. Ele sentiu ciúmes. A oferta de Abel era aceita por Deus. E a oferta de Caim foi rejeitada. Porque ele ofereceu melancia, ofereceu melão, cebola, alho, o que ele cultivava no altar de sacrifício. Quando Deus tinha determinado que deveria oferecer um cordeiro que representa Jesus. E ele pegou, não vou apresentar cordeiro não. Vou apresentar o fruto do meu trabalho. Você quer saber qual é o problema das religiões? Elas apresentam a oferta a Deus como Caim ofereceu. Nunca oferece o sacrifício que Deus demanda, que é nada mais, nada menos que o próprio filho dele. É o único que ele aceita. O único. Oferece as suas obras, por melhor que elas sejam, vai ser recusada. Ele ficou com inveja do irmão e decidiu dar fim na vida desse camarada chamado Abel. E matou, uma pedrada na cabeça. Esmagou a cabeça dele. Terrível. Ciúmes, contendas, facções, divisões, intrigas, iras. Se na carne não podemos agradar a Deus, Deus se agrada das divisões, das denominações? Responda para mim, segundo a palavra. Não. Então nós, quer gostemos, quer não, nós temos que ter unidade entre nós. Não só nesse grupinho aqui que é muito pequeno. Uma unidade de todos os filhos de Deus. É claro que a primeira percepção, impossível. Não é? Sim ou não? Até porque já estamos muito divididos. Mas como devemos viver? Simples. Eu não posso, querendo me identificar com o propósito de Deus, ser uma seita, ter um rótulo, ter um nome. A partir do momento que eu botar um nome aqui, viramos iguais a qualquer outro grupo. Qual é o nome que devemos ter? O nome que Deus nos deu. Igreja. Igreja da onde? De Niterói. Igreja da onde? De Porto Alegre. Igreja da onde? De Buenos Aires. Igreja da onde? De Salvador. Igreja de Salvador, uma igreja. Podemos ser 40 mil, 50 mil, que reúnem não todos no mesmo lugar. Impossível reunir todos no mesmo lugar. Temos que alugar estádio. Mas é possível reunir cada um num setor da cidade. Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Na igreja em Jerusalém era uma só e eles reuniam em vários lugares. E nem templo tinham. Eles se reuniam aonde? Nas casas. Paulo disse, não deixando de pregar publicamente e também de casa em casa. Isso ele falou na cidade de Éfeso. Amados, para entendermos melhor, é fácil e necessário lermos João capítulo 17. Quero que coloque na tela, por favor. A oração de Jesus, na semana que ele ia ser traído, ou que foi traído. João 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora dele ser traído e morto. Glorifica teu filho para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. A pré-existência de Jesus aí. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti.
porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, não está orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, eu já considerava morto já, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam, primeira vez, ele vai repetir esse pedido ao Pai 3 vezes, para que eles sejam um. A unidade que Jesus está pedindo não é uma unidade qualquer, precisamos de revelação, irmãos. Eu antes pensava na unidade da igreja, que a igreja tem que se unir, isso é um fato. Só que eu não tinha percebido a profundidade da unidade almejada por Deus. Olha o que está escrito aí. Sejam um, assim como nós. Qual é o padrão de unidade que Jesus está pedindo que tenhamos? Igual a que ele tem com o Pai dele, igual ele tem com o Espírito Santo. Eles podem dividir entre si? Eles podem atuar, eles atuam separados? A resposta é não. Não. Então ele ora para que nós, apesar de muitos, sejamos um, assim como ele é um. Continuando. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura, Judas Iscariotes. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes. Aí fomos incluídos na oração. Ele orou por mim, que estou aqui agora ministrando para vocês, e orou por vocês. Não rogo somente por estes. Ele estava referindo aos 12. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ele orou para os 12 ser um, até muito fácil, relativamente fácil, que é um grupo pequeno, 12. Mas ele não orou pelos 12. Ele incluiu toda a cristandade até o fim dos tempos, nessa oração. Que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam, de novo, segunda vez, seja o quê? Um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles aonde? Em nós. Amados, aqui está a unidade deles. Eu estou fora. Vou botar mais uma pedrinha que representa eu e você. Não é para ter unidade aqui, entre essas duas pedras. Unidade aqui, incluído na unidade deles. Sejam um, assim como eu sou em ti, esse é o padrão, esse é o modelo, mas sejam eles em nós. É pouca coisa isso? É possível ter divisão? É um absurdo, é uma contradição. Sejam eles em nós. Para que o mundo, o quê? Tem um motivo essa unidade. Essa unidade é um meio para alcançar um fim. Qual é o fim? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Divididos, o que vai acontecer? A recíproca é verdadeira. Quando divididos, nós vamos ter um problema. Nós dizemos que lemos a mesma Bíblia, temos o mesmo Senhor, cremos no mesmo Salvador e estamos divididos. O mundo olha para nós e zomba de nós por não termos unidade.
Na igreja primitiva, como eles eram um de fato, diz: vede como eles se amam, vede como eles se entendem, vejam como eles brigam, vejam como eles não se entendem. Não é verdade? Dividimos por razões mesquinhas, dividimos por causa de doutrina, dividimos por causa de liderança. Entre nós que chamamos de movimento de restauração, eu sou ligado à cobertura tal. Isso é um problema. Quem diz que cobertura pode separar-nos? Eu estou ligado a Marcos e Mário, eu estou ligado a Vinci, eu estou ligado a Porto Alegre. Irmãos, é a mesma história. Sou de Paulo, sou de Cefas. Não pode. Liderança não pode nos dividir. Doutrina não pode nos dividir. Usos e costumes não podem nos dividir. E como é que nós podemos conviver com pessoas diferentes? Simples. Basta você não ser sectarista. Sectarista é o pessoal que diz: eu sou de Cristo. Se me perguntasse qual desses grupos você gostaria de pertencer, ingenuamente, inadvertidamente, você possivelmente ia falar: eu não quero ser do grupo de Paulo, eu não quero ser do grupo de Cefas, eu não quero ser do grupo de Apolo, eu quero ser do grupo de Cristo. Só que você vai cometer um erro. Você não percebeu qual é o erro, você não entendeu ainda o que é divisão. Sabe qual é o problema do grupo que diz que é de Cristo? É tão sectarista quanto o de Paulo, de Cefas e de Apolo. Por quê? Ele só tem comunhão com o pessoal do grupo de Cristo. De Paulo, Cefas e Apolo está fora. Está vendo? E pintando de espiritual. Você não pode ser de grupo nenhum, não é de Cristo. Todos têm que ser de Cristo. E todos têm que incluir Paulo. Paulo pergunta isso: quem é Paulo? Eu morri, fui crucificado por vocês. Quem é Cefas? Então eu tenho que incluir. Eu sou do grupo de Cristo, mas sou do grupo de Paulo também. Sou de Cefas. Então tem que ser inclusivista. Eu tenho que incluí-los na minha relação, seja ela qual for. Quando eu me torno exclusivista, as denominações fazem isso, nos tornam exclusivistas. Eu sou batista. E por que o batista é batista? Só aceito quem for batizado por imersão. A palavra batista vem de batismo. E se eu não fui batizado de imersão? Eu já fui convidado para ministrar numa denominação batista, ministrei, dei a palavra, e no término da palavra ia ter Santa Ceia. O pastor chegou perto de mim, no meu ouvido, e disse: irmão, como você não é batista, então você não deve tomar do pão e nem beber do vinho. Quer dizer, eu sirvo para ser o pregador, para trazer a palavra, estão reconhecendo que eu sou um irmão, mas não posso tomar a ceia. Que absurdo, isso que é sectarismo. Os pentecostais, por sua vez, têm as doutrinas deles, chamadas usos e costumes. Ou você segue essa doutrina, que eles chamam de sã doutrina, e você tem comunhão com eles. Tem mais, você tem que ser batizado no Espírito Santo, senão você não é pentecostal. Irmãos, você tem que falar em línguas. Se você não fala em línguas, você não é um dos nossos. Irmãos, seitas, separados. Quero ler agora o último texto e vou discorrer sobre ele. Está chovendo em alguns aí. É bom que fique mais juntinho aí. Efésios capítulo 4. Nesse capítulo, Paulo vai introduzir um tema vital para a vida da igreja. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno. Andar significa conduta, comportamento, procedimento, estilo de vida. Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Qual é a vocação? Com toda humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando uns aos outros. Como é que eu suporto meu irmão chato? Como é que eu suporto meu irmão mala sem alça? Se você pensa que não tem irmão chato, então você não se conhece. Estão rindo, né? Em alguma medida nós somos chatos para alguém. Basta não ter empatia, basta não ter afeição. Uns são chatos porque não falam nada, ficam mudo. Me incomoda uma pessoa que não fala. Outros são chatos porque falam demais. Sim ou não? Tudo que é exagerado, chato. Só que eu tenho que fazer com o chato. O que eu tenho que fazer com o débil? Vós que sois fortes, suportai a debilidade dos fracos. Vós que sois espirituais. É espiritual? Sou. Falo em línguas, eu sou espiritual. Coitadinho. Levai as cargas uns dos outros. Observem que preciso, para aprender a suportar, eu preciso de humildade. Ninguém considere superior a ninguém. Humildade. Mansidão. Ah, mas eu não sou humilde, não sou manso. Não entendeu o chamado de Jesus. Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Esforçando-vos diligentemente, olha só essa palavra, é importante. Esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo. Quantos corpos existem? Um. Aqui ele vai citar 7 fatores de unidade. 7. Nós lemos lá as obras da carne e vimos 7 fatores que levam à divisão. Aqui, 7 fatores que levam à unidade. Quantos corpos existem? Um só. Quanto espírito existe? Um só. Quanto espírito tem no corpo? Um só. A menos que você tenha espírito de porco. Aí são muitos. Espírito de porco, ele diz: qual é o seu nome? E os demônios responderam: nosso nome é Legião, porque somos muitos. É a prova de que eram muitos. Jesus, eles pediram permissão para entrar numa manada de porcos. Jesus liberou. Eles entraram em 2.000 porcos. Era gente, era capeta que não acabava mais, né? Muitos, somos muitos, habitando num homem só. Mas quem tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, é um só. Ah, eu não somos dois. Meu espírito com o espírito dele. Você está enganado. Não entendeu ainda o que a Bíblia revela. Aquele que se une ao Senhor se torna o quê? Um espírito com ele. Se Jesus tem um corpo, e é habitado por um único espírito. Então esse espírito é que vai dar a unidade naquele corpo. Há um só espírito, como também fosse chamado numa só esperança. Quando a Bíblia fala de esperança, fala da ressurreição dos mortos. Quanta esperança nós temos? Uma só, da vossa vocação. Há um só Senhor. Quantos senhores nós temos? Um só. Quanta fé nós temos? Uma só. Quantos batismos temos? Você pode dizer muitos, você está enganado. Aqui não está se referindo à forma de batismo. Se é de imersão, aspersão ou ablação, que é derramar água na cabeça. Está falando em nome de quem você foi batizado. Foi batizado do quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos batismos tem? Um só. Um só Deus e Pai de todos. Quantos pais nós temos? Um Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. 7 fatores de unidade estão aí. E a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não disse, mas vou dizer agora. Nesse capítulo, Paulo vai mostrar que há 3 níveis de unidade. 3 níveis. Quais são esses 3 níveis? Se você observar bem, você vai ver que os níveis estão relacionados com a divisão do corpo humano. O homem, do corpo do homem. O homem começa com espírito, depois alma e depois corpo. E ele vai nessa progressão. Nós já temos a unidade do Espírito. Qual a unidade do Espírito temos? Porque nós recebemos o Espírito dele. Todos nós somos batizados num corpo pelo Espírito Santo. Unidade do Espírito nós já temos. E o que nós temos que fazer com a unidade do Espírito que já temos? Preservá-la. É possível perdê-la? É possível. E eu tenho que preservar diligentemente. Agora ele entra aqui no segundo nível de unidade. Só estamos se ajeitar aí. Uma chuvinha de vez em quando é bom. O segundo nível de unidade, olha o que diz o texto. Volta um pouquinho. Até que todos cheguemos, ou seja, ainda não chegamos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, a unidade do Espírito, todos já temos, porque temos o Espírito dele. Fomos batizados num só corpo. Mas quando fala da unidade da fé, não temos. Nessa congregação, aqui tem mais ou menos 150 pessoas, 180. Não temos a mesma fé. A respeito de muitas coisas. Pensamos diferente. Cremos diferente. Então, e o alvo é que tenhamos todos a mesma fé. Para ter a mesma fé, nós temos que ter o mesmo entendimento, temos que ter a mesma revelação e crer nas mesmas coisas. Por isso que o ensino que é dado na igreja pelos apóstolos, profetas, pastores e mestres, evangelistas, toda, com vistas ao aperfeiçoamento do santo. Aperfeiçoar em que sentido? Que todos tenhamos a estatura do varão perfeito, que pensemos toda a mesma coisa. Chegar à varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Continue. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, olha, ele chegou no corpo, começou com o espírito, passou pela alma, pela mente, e agora chegou no corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Entramos num ponto extremamente vital. Por que temos que estar juntos? Por que não podemos ser uma igreja virtual? Precisamos um do outro, precisamos estar ligados a juntas e ligamento e formarmos um só corpo. E é o corpo que edifica a si mesmo. Nós vamos falar disso especialmente amanhã. O corpo edifica a si mesmo. Uma junta edifica a outra junta. Há uma ideia que quem edifica são os pastores, os apóstolos, os profetas, eles edificam sim, mas diz que eles são chamados para treinar os santos, equipar os santos, formar os santos, para que eles trabalhem uns em benefício dos outros. Edificai-vos reciprocamente.
unidade de corpo. Para entendermos esse corpo, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Antes vocês andavam, cada um na sua, cada um pelo seu próprio caminho. Agora não, tem um único caminho, tem um único alvo, um único propósito. E esse propósito aponta para a unidade de espírito, unidade de fé e unidade de corpo. Para que entendamos melhor, Paulo deixou um texto maravilhoso aqui para entender essa unidade. 1 Coríntios, se é possível achar aí o texto aí, 1 Coríntios capítulo 12. Já estou terminando. A chuva está diminuindo, já podemos ir para casa, né? Veja bem no capítulo 12, versículo 12. Um ensino sobre o relacionamento das juntas e ligamentos, o relacionamento que deve existir no corpo. E vamos ver que é impossível ter esse relacionamento sem unidade. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros, palavra-chave é cooperar, com igual cuidado, em favor uns dos outros. Cooperar. De maneira que um membro sofre, todos sofrem com eles. Se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois do corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? A resposta é uma pergunta de retórica, né? A resposta é não. Ou todos são profetas? Não. São todos mestres? Não. Todos operadores de milagre? Não. Têm todos os dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam a todos? Não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ele vai falar no capítulo 13, sobre o amor. Vamos parar aqui. Vocês já ouviram falar do princípio de vasos comunicantes? Quantos já conhecem vasos comunicantes? São poucos. Será que tem que estudar física, biologia para conhecer? Alguém poderia me arrumar 3 vasos? Pode ser vazio. Me arruma um vasinho aí. Pode ser de plástico mesmo. Copo. Eu falei vaso, mas é copo. 3 copinhos. Henrique, traz aí para mim.
Obrigado. Eu aceito isso aí, para me ajudar. Obrigado. Pode, por favor, preciso. Eu preciso de 3. Estão trazendo só um. Tem um, né? Está vindo aos poucos. Mais um. Preciso de mais um. Não, esse aqui é outro. Esse aqui é a parte. Nada como uma ilustração, né? Aí. Pode encher com água isso aqui. Até a parte, até o meio, metade do copo. O princípio dos vasos comunicantes é simples. Aí vocês vão ver a importância da unidade. Quando Paulo foi orientado por Deus para retirar as ofertas na Macedônia para levar para os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém, ele faz uma declaração. Ele fala que os que muitos receberam, que muito recebeu, não teve de mais. E o que pouco recebeu, não teve de menos. Como é assim? Porque Deus quer que haja igualdade. Obrigado. Hoje, por estarmos divididos, nós temos um problema. Por não ter, o que é o princípio dos vasos comunicantes? Esses vasos não têm comunicação entre si. Então, não tendo, Deus para abençoar, eu vou usar a água aqui como exemplo, ele teria que pegar e colocar aqui. O que acontece? Aqui vai chamar de Josi. Abençoar Josi. Esses dois ficaram olhando e ficaram sem a benção. Para Deus, para receber a benção que a Josi recebeu, Deus tem que fazer o quê? Botar um pouquinho aqui também. E esse outro aqui? Também. Só que Deus não quer que as coisas funcionem dessa maneira. Acabei de ler o texto, só que nós não atentamos. Quando um sofre, todos sofrem com ele. Quando um se alegra, só é possível se eu tiver unidade. Senão a dor do outro será a dor do outro, não a minha. Não estou nem aí. Então, veja bem. Quando Deus quer nos abençoar, Ele não tem que despejar a bênção dele sobre a cabeça de cada um. Basta abençoar um. Como estamos ligados? Imagina que você está ligado por um tubo. Os vasos comunicantes são um tubinho aqui, que esse vaso, esse copo com esse e esse aqui com esse. O que acontece, estando ligado, tendo um cano aqui, pena que eu não tenho aqui um caninho para mostrar, né? Mas vocês imaginam um cano aqui ligando. Quando ele pegar e encher esse copo aqui, o que vai acontecer? Ele vai encher até a boca. O que vai acontecer? Ele vai passar para o outro, só para esse? Não, esse está ligado a esse. O que vai acontecer com esse? Sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que ser obrigado a virar aqui e virar aqui, porque não tem os vasinhos aqui, né? Eles vão receber igualmente. Foi cheio um, então ele se alegra, só que os outros se alegram com ele. Sabe por que os outros se alegram com ele? Porque recebeu também. Estão unidos. Eu só sinto dor do que o meu irmão está passando quando eu estou ligado a ele. Se eu não estou ligado, a dor dele vai ser a dor dele e nunca a minha. Quando ele é abençoado e eu não estou ligado a ele, eu sinto ciúmes, eu sinto inveja. Olha só, o verdadeiro amigo diz que o outro prospera, ele se alegra com ele, mas só vai se alegrar se ele estiver unido. Se ele não está unido, a prosperidade do outro me incomoda. Exemplo que eu citei há pouco aqui do Caim e do Abel. Ele aceita a oferta dele, o outro ficou com ciúme, ficou com raiva, ficou com ódio, ao ponto de matá-lo. Então Deus quer que haja unidade entre nós. Para o que recebeu muito, não tenha demais. Mas que haja entre vós igualdade. Simples. Hoje Deus tem um problema. Não temos unidade entre nós, Ele tem que sair abençoando um por um. Pum, 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 pum.
Temos que ter unidade, irmãos. Por isso, quando eu falo da igreja primitiva, é lindo, não é só, diz assim, tudo lhes era comum. Por que era comum? Diz que os que tinham muito vendiam suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos, para que houvesse divisão, para que não houvesse nenhum necessitado entre eles. Para não haver nenhum necessitado entre eles, todos estavam o quê? Conectados. E havendo isso, sabe o que acontece? Isso não existe fora da igreja, não existe fora do reino de Deus. O mundo não é assim. O mundo é extremamente egoísta, interesseiro, mesquinho. Então lá, salve-se quem puder. Mas na igreja, Deus é conosco. E Ele é amor. E ensina eu a amar. Um morreu por todos, logo todos morreram. Para os que vivem, não vivo mais para si mesmo, mas sim por aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Vou abrir aqui para dar um testemunho. Eu participei ao longo da minha vida, chamado por Deus para trabalhar na casa dele, ser ministro na casa do Senhor. Eu já estou no 5º presbitério. E lá no Rio de Janeiro eu pertencia a um presbitério, quando eu era pastor junto com Ismael na Tijuca. Éramos ao todo 16 pastores, de diversos grupos distintos. E nós estávamos reunidos para produzir unidade entre nós. A coisa aparentemente caminhava bem, até o dia que eu vou usar um termo forte, mas é necessário, cair na besteira. Não era besteira, eu estava propondo algo que Deus quer que faça. Só teríamos unidade dentro dessa perspectiva aqui, se nós uníssemos as nossas bolsas. Eram congregações diferentes. Quando eu propus isso, fazer uma bolsa comum, deu briga. Ao ponto de um falou assim, um dos presbíteros, eu vou dividir com esse aí? Eu que trabalhei duro, mais de 5 anos, eu não vou dar o dízimo do meu grupo. Eu não disse minha igreja, eu já tinha aprendido que não devia fazer isso, né? Do meu grupo, dá na mesa, com esses aqui. Eles são preguiçosos, não gostam. Falou na frente de todo mundo. E deu confusão entre pastores. Começou a discutir se ia entrar o salário, a renda do pastor, e a esposa que trabalhava fora, se o dinheiro que ela ganhava ia entrar também nessa bolsa. O que você acha que eu respondi? É claro. Um tinha um negócio e falou, o dinheiro vendia bijuteria. E o que eu faço com o dinheiro que eu ganho no meu negócio? Eu falei, então também, é sua renda. Quer mexer com uma pessoa? Mexe com a renda dele. Não preciso dizer para vocês que o grupo se desfez. Não é triste isso? Percebem a nossa mesquinharia? Quando diz que tudo lhes era comum, a palavra comunhão é ter coisas em comum com o outro. Nós estamos longe disso ainda. E temos que aprender a zelar, a cuidar da vida dos irmãos. E quem é que tem que tomar iniciativa? Você. Quem tem que fazer? Você. Doando-se, ligando-se ao outro. Então, quando nós estamos unidos por juntas e ligamentos, a necessidade do meu irmão se torna a minha necessidade. O cuidado do meu irmão se torna a minha obrigação. O cuidado da vida espiritual dele, se ele está com problema com a mulher dele, se ele está com problema com os filhos dele, eu tenho o compromisso, eu estou mais perto dele, de ajudá-lo, de servi-lo, de lavar os pés. Quero fazer uma nota aqui sobre o lava-pés. O lava-pés, irmãos, é ensinado, a maioria das vezes, de forma errada. Eu sempre recebi ensino que o lava-pés é para honrar a pessoa.
Quantos já passaram por essa experiência, alguém vir lavar os seus pés? E acha que é para ser honrado? Pois não, por que se lava o pé? Por que você toma banho? Quer saber por que você toma banho? Por que você lava o pé? A resposta é tão simples. Está sujo, só por isso. Só que o judeu era instruído pela lei de Moisés que não podia comer nem beber sem lavar as mãos e os pés. Era proibido. Tinham as talhas da purificação, 7 talhas, tinha que lavar a mão, nem que fosse ritualisticamente. Por isso, quando eles sentam no dia da Páscoa para comer a Páscoa, o cordeiro pascal, ervas amargas, pão e vinho, um fica olhando para a cara do outro. Normalmente, que essa tarefa era destinada ao escravo da casa, ao servo da casa. Ele pegava a bacia e lá lavava. Era uma posição humilhante. Por isso que alguns intérpretes, pregadores, falam que Jesus estava querendo ensinar os discípulos como ser humilde. Não era isso que ele estava querendo ensinar. Não foi isso que ele ensinou. Ele, quanto a ser humilde, ele já ensinava lá. Lembra que ele está na última semana. Era quarta ou quinta-feira. Quinta-feira. Dali ele saiu para o Monte Getsemane e lá ele foi preso. E foi executado na sexta-feira, no dia seguinte. Ele disse, o que eu estou fazendo com vocês agora, no momento vocês não vão entender. Não vão entender. Mas um dia vocês vão entender. Se era humildade, era óbvio que eles iam entender. Ele está se humilhando. Imagina Jesus ajoelhado, tirou sua túnica, pegou uma bacia, pegou uma toalha e lavou os pés deles. Mas ele fala uma coisa fantástica. E aí que está o que ele queria que eles entendessem. Se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, quanto mais vós, que não sois nem mestre nem senhor, sois pecadores, deveis lavar os pés uns dos outros. O ensino dele era essa frase, uns aos outros, lavar os pés. Eu não lavo o meu próprio pé, eu lavo o pé do outro. E Jesus então disse que eles não iam entender. Por que eles não iam entender? Que esse cara esperando que o Pedro lavasse o pé do João, o João esperando que o Tomé lavasse o pé dele, e assim por diante, um ficou esperando pelo outro, ficou todo olhando para a cara do outro, ninguém fez nada. Tem que Jesus tirar a sua túnica e começar a lavar os pés. Era a última pessoa que eles esperavam que fariam isso. Deviam ter aprendido. E Jesus vai lavar os pés de Pedro. Pedro disse, não, meus pés você não vai lavar não. Pedro, como sempre, trocava os pés pela mão, né? Meu você não vai lavar não. Como não vou lavar? Se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Opa! Já que é nesses termos, então não lava somente meus pés, mas lava-me meu corpo todo. Aí Jesus responde, você não precisa lavar o corpo todo mais, Pedro, porque você já está limpo pela palavra que eu tenho falado. A palavra funciona como água, purifica. Pela palavra que eu tenho falado. Só precisa lavar as mãos e os pés. Por que lavar os pés que a lei determinava? Os pés se sujam ao longo da caminhada no mundo. Eles andavam de sandália, num terreno poeirento por horas, e o pé ficava daquele jeito. Ia lavar essa água encardida, marrom. A mão suja, o dia todo. Não tinha Covid não, mas tinha que lavar a mão, né? Aí Jesus pega e lava as mãos e os pés dele para purificar. E diz que naquele momento eles não iam entender esse gesto dele, mas que no futuro entenderiam. O que ele queria que entendessem no futuro? Simples, irmãos. Não fique esperando que os outros te sirvam. Não fique esperando que os outros te lavem os pés. Tome a iniciativa de lavar os pés dele. Só isso. Aí, quando eu descobri isso, abriu-me o entendimento sobre 22 mandamentos, chamados de mutualidades ou mandamentos de reciprocidade. Isso me deu uma abertura que até então eu não entendia.
o texto que Jesus quer que entendamos é esse, uns aos outros, que vai ter 22 mandamentos de mutualidade, ou seja, servir uns aos outros, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Eu te perdoo, Gonzalo, e você me perdoa. A tendência nossa é que você quer ser amado, você quer ser perdoado, você quer ser servido, mas não toma iniciativa nunca, infeliz. Aqui está o problema. Para ilustrar, o irmão que não está conosco agora era dessa congregação e eu já tinha convidado ele, no mínimo, umas 10 vezes para comer churrasco na minha casa. 10 vezes. E eu não convido todo mundo. Não dá para convidar todo mundo, especialmente ao mesmo tempo. Mas ele era do círculo mais íntimo, eu convidava. Ao ponto da filhinha dele, hoje é uma moça, esfregar a mão assim, estou descendo lá no caixotinho, ela esfregou a mãozinha assim, e disse, hoje, né, tio? Hoje vou ter aquela picanhazinha fatiada, né? A mãe dele, fica quieto, menino, que negócio é esse? 10 vezes. E um dia, ele teve a cara de pau de perguntar por que eu não estava convidando mais ele. A tendência nossa é se sentir culpado. Eu fiquei sabendo que você fez um churrasco lá semana passada e convidou o Gonzalo e a Josi, e não me convidou. Aí quando eu entendi a mutualidade, me tirou um peso, irmãos. Qual o peso que tirou? Ele tem direito de cobrar amor de mim? Resposta é não. Pode dizer a verdade, ele tem sim, desde que ele me ame igual medida. O que isso quer dizer? Eu convido você para comer churrasco na minha casa. Não que eu faça isso por interesse e querer que você me convide, é obrigada a me convidar. Você não é obrigada, mas você tem uma dívida de amor. Assim como eu vos fiz, façais também. Então nós devemos, quem tem a casa aberta para receber irmãos, você também tem que ter a sua casa aberta para receber os irmãos. Tem muitos irmãos aqui que eu nunca visitei. E não me atrevo a visitar se você não me convida. Eu podia aparecer de paraquedas lá, como pastor visitante, mas isso é uma postura, especialmente das denominações. Visita pastoral. Não. Eu tenho que ser bem-vindo na sua casa. Alguns irmãos falam assim, se eu te convidar para você ir na minha casa tomar um café, você vai? Claro que eu vou. Vou só marcar o dia. Bom? Irei. Agora, tem muitos irmãos que não só não convidam, mas quer que eu convide. E aí eu convido uma vez, convido duas, convido 3, convido 4, convido 5, convido 10 vezes. E o infeliz não move um. Estão entendendo o que Jesus quis ensinar? Você só tem o direito de ter expectativa, guardem isso, que alguém lave os seus pés. Pode ter, se você lavou o pé dele primeiro. O que Jesus está ensinando é que tome, você quer ser amado? Ame primeiro. Você quer ser perdoado? Perdoe primeiro. Você quer ser servido? Sirva primeiro. Esse é o ensino que Jesus está passando. O que quereis que os homens vos façam, fazei a eles primeiro. Um irmão, citei aqui há algum tempo atrás, vou citar de novo, foi para os Estados Unidos trabalhar lá para ganhar um dinheirinho, uns dólares, e que ele queria casar com uma menina muito bonita do Rio de Janeiro. Estando lá, ele me liga, porque ela terminou o namoro com ele. E ele diz, eu estou aqui, me despejaram, botaram eu para dormir no corredor. No corredor. Ele morava numa república de cristão. Tudo cristão, todo irmão. Expulsaram ele. Você, ao julgar, pode pensar assim, esses irmãos são maus, né? Será que são maus ao fazer isso? Pois sabe o que aconteceu? Ele não dava um tostão para dividir as contas, despesas da casa com comida,
e com aluguel. Tudo que ele ganhava era dele, de mais ninguém. Os irmãos falam, você não vai ajudar? Tem que ajudar. A tua parte é tanto. O aluguel é tanto, a comida é tanto. Não, não vou. Tá bom, então você vai ter que sair daqui. E pegou as coisas dele. Ele não quis sair, pegou as coisas dele e botou no corredor. Aí a única pessoa que ele disse que amava ele aqui no Brasil era a namorada dele. A única pessoa que eu tenho aí que me ama, e disso ele excluiu os irmãos dele, a mãe dele, é fulana. E ela terminou comigo. Ele falou isso quase chorando. Me ajuda a voltar com ela. Eu falei, aí eu sou mau. Lembra que eu falei? O malvadão. Falei, olha, você está colhendo o que você plantou, infeliz. Você não se deu conta que você é avarento, só vive para si mesmo, você não pensa no outro. A mãe dele está passando nesse estado e eu pedi para a tal namorada dar parte do dinheiro que ela guardava para ele. E caso ele reclamasse, eu reembolsaria. Mas antes da igreja ajudar, quem tinha o dever de ajudar era o próprio filho. E eu dei orientação para ela dar os $100, sem falar com ele. E ela me desobedeceu. Falou com ele. O que aconteceu? Ela se surpreendeu, achou que ele ia concordar. Ele falou, de jeito nenhum, meu dinheiro é meu. Você não está vendo que esse dinheiro eu estou guardando para casar com você? Não amava a mãezinha dele que está passando necessidade. E chamamos isso de irmão. Está vendo o problema? Coração endurecido. Irmão, cadê o vaso comunicante? Nem com a mãe. Nem com a mãe. Então, nós devemos ser sensíveis à necessidade do outro e tomar iniciativa e servir em primeiro lugar. Então, se você quer ser amado, ame primeiro. Quer ser servido? Sirva primeiro. Deus fez exatamente isso. Aí que eu caiu a minha ficha, eu vi como Deus é sábio. Se vocês pensam que nós amamos a Deus por causa dos mandamentos dele, vocês estão enganados. Olha o que diz a Bíblia, Velho Testamento. Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E nós amamos? O povo de Israel amava? Não, mandamento não resolve. Eu sou o Todo-Poderoso. E daí? Não vou amar, não ama. O que ele fez? Manda o filho dele, ele nos ama primeiro. Não porque merecemos ser amados, ele vem ao mundo na pessoa do filho dele e nos ama. Cria uma dívida impagável. Ninguém tem maior amor do que esse que dar a sua vida por seus amigos. Eu dei a minha vida. Ninguém tem maior amor? Dar a vida. Jesus tem o direito de esperar o que de nós? Me diga. Tudo, inclusive sua vida. Por isso que ele diz, aquele que amar mais suas coisas, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Segundo, aquele que amar pai, mãe, irmão mais do que a mim, Jesus é muito exigente coisa nenhuma. Ele deu a vida. Aquele que amar a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. 3 níveis, demandas tremendas, mas quem está falando isso é quem nos amou. Quando caiu a minha ficha, eu percebi que tudo que ele pede para eu fazer, para você fazer, ele já fez primeiro. Está vendo? Ele antecipa tudo. Ele manda você ser humilde como ele é humilde. Ele manda você perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Ele manda você servir assim como ele serviu. Ele manda você dar a vida como ele deu a dele. Tudo que ele pede para eu fazer, ele já fez primeiro. Então você pode ter expectativa com os irmãos? Pode, desde que você tenha feito o primeiro. Muda ou não muda? Quer ser amado pelo pastor? A resposta é simples. Quer ser amado pela Beth? Me ame. Está vendo? Quer ser amado pelo pastor, mas não quer me amar. Dê espaço, ripa na chulipa. Dê espaço, como diz o meu irmão lá no sul, dá nos dedos. Amados, amemos-nos uns aos outros, assim como, note bem, tem um padrão, ele nos amou. E ele amou graciosamente. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem nos separará? Ele amou primeiro. Agora, quando ele me amou, nessa dimensão, dessa maneira, ele não negocia isso. Ele quer que eu ame
na mesma medida. Essa é a maior lição de amor. Nós nos amamos assim? A resposta, não, amamos um pouco. Amamos quem eu gosto. Não vou com a cara do fulano, não vou com a cara... Amados, Ele não nos ama dessa maneira. Ele ama não por mérito, Ele ama por necessidade. Qual a necessidade que você tem? E Ele vem para suprir. Eu sou pobre, diz Davi, e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Por que Ele manda amar especialmente as viúvas e os órfãos? Por quê? É o maior necessitado. Não que Ele está fazendo acepção de pessoa, é o que mais precisa. Viúvas e órfãos. Quer ser amado? Ame primeiro. Quer que venha alguém com uma bacia, uma toalha, lavar seus pés? Ok? Eu caí na besteira de falar o motivo para o irmão. Eu fui primeiro na casa dele, lavei o pé dele, lavei os pés da esposa dele. E na reunião seguinte eu preguei sobre o lava-pés. Quase que ele me bateu. Eu falei, sabe por que a gente lava o pé dos irmãos? Ou devemos lavar uns pés dos outros? É claro, ninguém sabia, né? É para honrar. Não, não é para honrar, não. É que o pé dele está sujo. Mas é verdade. Os pés são lavados, não é para honrar. Essa ideia que eu estou honrando, ou eu estou ensinando humildade, não. Eu lavo, porque ele precisa lavar o pé dele, porque ele não pode comer na mesa do Senhor se o pé está sujo. Só isso, simples. Você dá um prato de comida para alguém, por que você dá? Ele está com fome. Por que você dá um copo d'água? Porque ele está com sede. Então você dá a alguém que tem uma necessidade específica. E você tem em sua mão o poder de compartilhar, de dividir. Isso é amor. Amemo-nos uns aos outros. O amor que eu tenho que amar é o mesmo amor que Ele tem por mim, que demonstrou por mim. E assim, essa é a vida que tem que acontecer na família, no corpo e na casa. Lembra que eu mencionei no começo? Tem referência na família do amor do pai, no corpo referência ao amor do filho e na casa referência ao amor do Espírito Santo. Filhinhos, amemo-nos uns aos outros. O amor é tudo. E no amor cumprimos a lei e os profetas. Se eu tiver muito talento, muita competência, muita capacidade, todos os dons, Paulo está citando os dons carismáticos, tamanha fé ao ponto de transportar monte, falar a língua dos anjos, toda a ciência, e não tiver amor, não serve para nada. Fica como um metal que soa e o símbolo que retine. Então, amor não é uma coisa opcional. Porque nós somos feitos por amor e para o amor. Eu quero ser amado por vocês. Mas antes de querer ser amado por vocês, eu tenho que amá-los. Ardentemente. Não com amor hipócrita, não com amor fingido, mas de fato e de verdade. Vamos amar assim? Amém? Não queixe, não reclame. Não fale que você é mal amado. Se você reclamar que é mal amado, eu já sei, agora por revelação, que você não ama. Que se você amar, eu tenho certeza, você será amado. Amém?